Eu vou ler um texto de Êxodo, começando no capítulo 13, versículo 17. A cena, o povo de Israel acaba de deixar o Egito, estão saindo bem no começo, depois daquela noite final da última praga, e é isso que está acontecendo aqui, nos primeiros momentos da jornada desse povo. 13, 17, entrando também pelo capítulo 14, até o versículo mais à frente. Eu não vou dizer qual é o versículo, que aí vocês ficam curiosos e ficam esperando qual vai ser. Quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Deus é sabido, né? Ele é bem sabido. Como dizia minha mãe, sabido. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito, ouçam isso, como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia guiávamos com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros no deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória, por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar que todos os escravos israelitas escapassem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem, convocou suas tropas, levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com o seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Nós dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo do Egito do que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, ficou com medo: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia.
Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Nós somos criados por Deus para avançar, para seguir adiante. Tudo começou com Adão e Eva, lá em Gênesis capítulos 1 a 4. Esse foi o começo do começo mesmo. E nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 31, a narrativa da criação, especialmente do casal, a imagem e semelhança de Deus. E lá está, no versículo 28, sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra. Bom, se eles ficassem no paraíso, isso não era possível. Não era possível. Eles vão ter que encher a terra, se multiplicar, isso não ia ficar no jardim para sempre. Também no capítulo 2, versículo 15, está escrito que o Senhor Deus colocou o homem no jardim como se fosse a sua casa, o seu lar, um habitat dentro da criação perfeita. Colocou o homem lá no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta do jardim. Tinha que tomar conta da casa, ao mesmo tempo que ele tinha um mandato. O que a gente chama de mandato cultural. Mandato para ocupar espaço, para se multiplicar, para multiplicar a imagem de Deus numa criação ainda sem pecado, ainda sem a presença do mal. Isso foi o começo. Quando o mal entra no mundo pelo pecado, a desobediência de Adão e Eva, os problemas se multiplicam. O primeiro problema, justamente, é que o relacionamento desse casal e da raça humana com Deus é quebrada, rompido. A gente chama isso de pecado. Tem outros nomes, transgressão, uma série de corrupção, uma série de palavras poderiam ser usadas para descrever esse fenômeno da ruptura do Criador com a criatura, ou melhor, a partir da criatura em relação ao Criador. E assim é. Mas naquele momento, não apenas desse problema que é o principal que gerou todos os outros, muitos outros surgiram. Porque a sobrevivência se tornou mais complicada. A dor foi introduzida no parto. O cansaço foi introduzido no trabalho. A terra ia produzir não apenas de uma forma harmônica, em que você podia simplesmente, sem precisar cultivar, na realidade, ter muito trabalho para poder se alimentar. Agora o alimento ia dar trabalho. O problema do alimento começou lá, não é agora. Continua, mas começou lá. O problema da água começou lá. Tudo começou quando o mal entrou na criação. O problema da moradia, porque eles foram expulsos do Éden. E eles tinham que encontrar um lugar para se proteger, para poder viver, para se chamar de casa, de lar. O problema da roupa também, porque eles sentiram que o corpo não era mais capaz de interagir com a criação, com a natureza, de uma forma equilibrada e não, vamos dizer, prejudicial. Se sentiram inadequados, desprotegidos. Interessante que Jesus, bem anos mais tarde, falou que a gente não precisa se preocupar com essas coisas, né? Com o que comer, com o que vestir, onde morar. Começou tudo lá. O plano inicial era, gente, vocês vão governar isso aqui. A terra é de vocês. Tudo perfeito. Por causa, um outro problema que surgiu foi o problema da ruptura dos relacionamentos humanos, né? Já começou com Adão culpando Eva. E Eva culpando a serpente. Alguns capítulos depois, nós temos o
casal, os dois filhos, né, os gêmeos, Caim e Abel, um assassinando o outro. E aí vai. Quando a gente chega em Gênesis, segundo bloco do livro, Gênesis de 6 a 10, nós temos... Deus tem maneiras de tentar fazer, ele faz, na realidade, dá um reboot na humanidade. O primeiro reboot foi com Noé. Né? Ele apertou o Ctrl Alt Delete e deletou mesmo, a maioria deixou só Noé e a sua família. E isso está lá, descrito em Gênesis ainda, dos capítulos 6 a 10. E é interessante que quando a gente chega no capítulo 11, e teve o dilúvio, eu não preciso entrar em todos os detalhes, senão eu vou continuar até as 3 da tarde. Se for pela Bíblia, inclusive, a gente vai ficar a semana toda aqui. No capítulo 11, todo mundo estava junto, a população do mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia. E eles então afirmam, venham, vamos construir uma cidade, com, capítulo 11, versículo 4 de Gênesis, com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Essa tendência nossa de achar que quando a gente está junto, a gente está mais protegido só porque está junto, é uma falácia. Porque quando a gente junta pecador com pecador, o que tem? Você tem mais pecado. E o salário do pecado, o que é? A morte. É impossível. Aonde tem pecadores e pecadoras, nós vamos ter problema. Não adianta juntar. Não é assim que resolve o problema. Precisa resolver o problema da ruptura. Mas vamos lá, esse é só um parênteses. Aí Deus, o que faz? Deus, versículos 8 e 9, assim o Senhor espalhou, confunde as línguas, aquela história que você deve conhecer, se não, leia capítulo 11 de Gênesis. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro. Espalhou. E eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Deus tem um plano. E não somos nós que vamos atrapalhar o plano de Deus. A gente acha que a gente consegue fazer Deus ficar coçando a careca, ou cabelo branco, ou velho, ou cansado, ou desistir. Esquece! Deus não tem problema de coluna, não tem problema de cervical, de lombar, de rim, de fígado. Deus não tem enxaqueca. Ele não está exposto a essas coisas. Ele sabe onde ele quer chegar. E desde o início, o plano de Deus foi... A criação existe, nós fomos criados originalmente para fazer Deus famoso, para que a fama de Deus pudesse ser vista, para que Ele pudesse ser engrandecido. E por algum motivo que a gente não sabe totalmente, Deus só poderia, na invenção dele, só poderia ser engrandecido devidamente se ele criasse seres capazes, inclusive, de contradizê-lo e contrariá-lo. Porque se ele criasse um monte de clones, ou autômatos, ou robôs, é muito fácil ser. Simplesmente, já pensou, a terra inteira, Deus vai apertar um botão no céu, todo mundo bater a palma para Deus. Faz sentido isso? Para mim, não. Talvez para você, não sei. Mas o problema é que com a entrada do mal, com essa inversão no coração humano, isso foi trocado. O ser humano foi buscar a sua fama, porque exatamente essa foi a tentação do diabo. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Para que ficar limitados? Bom, esse é o problema, o reboot de Noé. E tempos depois, Deus vai buscar um cara lá na Babilônia chamado Abrão, um A só, não Aão. Primeiro ele era só Abrão. E pega Abrão, na realidade, ele viaja com seu pai,
com seu sobrinho, porque o pai dele já tinha morrido, e deixa um tio lá, que é o Naor, fica lá, mas o Tera vem, e eles viajam até Harã, e ficam lá, o pai de Abrão morre, e aí Abrão normalmente fala Deus com Abraão, porque a Bíblia diz que Deus já havia falado com Abraão, mas no capítulo 12 aparece que Deus então já tinha dito a Abraão para ele sair da sua terra, da parentela, e ir para a terra que Deus ia mostrar. Deus então resolve escolher um homem para dele fazer uma família que ia virar uma nação, que através disso ele ia abençoar todos os povos da terra. Aliás, a promessa não é só fazer de Abraão uma nação, mas ele seria o pai de muitas nações. Muitas nações. Nós sabemos hoje, porque a gente tem a Bíblia completa, que isso significa que Abraão é não somente pai no sentido físico, como um babilônio que gerou uma nação, mas também ele no sentido espiritual, no sentido da sua fé. Ele se tornou nosso pai. Abraão é nosso pai também. Aliás, é o pai de todo aquele, pela fé, segundo a fé, ele, nesse sentido bíblico, ele é o pai de todo aquele que recebe a graça de Deus, que foi derramada naquele dia, lá na cruz, por meio da morte de Jesus Cristo, que nós acabamos de lembrar agora há pouco. Então, lá, no resto do livro de Gênesis, trata da vida de Abraão e dos seus descendentes, Isaac, Jacó e José, que por causa da fome, da seca que havia em Canaã, acabaram migrando para o Egito. José, que tinha sido vendido pelos irmãos, aquela história que você conhece, estava lá e já era uma pessoa importante, estava administrando as colheitas, porque o Egito usou a possibilidade de ter muito grão para poder inclusive ficar mais rico, né? E José foi o administrador desse comércio de grãos para a região toda. E isso envolveu a sua família, que acabou viajando e mudando para o Egito. 430 anos se passam. Segundo o Novo Testamento, 430 anos. E finalmente chega o momento da saída do Egito. Mas nessa altura, a família de Jacó, que era o pai de José, tinha crescido muito. Muito. Mas muito mesmo. Um cálculo por baixo diz aí em torno de 1,5 milhão de pessoas. Tanto que nas Escrituras, você lendo a Bíblia, diz que os próprios egípcios, o próprio faraó, se preocupavam com esse crescimento. Tanto é que resolveram fazer a vida dos israelitas mais dura e controlar um pouco mais a vida deles, porque eles tinham muito privilégio. Foi assim que começou. Eles receberam todos os privilégios. Rolaram um tapete vermelho para Jacó e sua família. Só que a coisa mudou. Depois de 430 anos, os israelitas, embora numerosos, eram escravos dos egípcios. E aí vem Moisés. E foi isso que nós acabamos de ler. O momento em que, de uma maneira fabulosa, poderosa, Deus faz Faraó finalmente se dobrar e permitir que o povo saia do Egito. Nós vamos voltar a isso. Êxodo, o livro de Êxodo narra essa epopeia até a morte de Moisés, Êxodo, Levítico, número Deuteronômio, no final do livro de Deuteronômio, capítulo 34, com a morte de Moisés, encerra esse capítulo. E aí vem Josué, que é aquele líder, discípulo de Moisés, que leva o povo para atravessar o Jordão e efetivamente entrar na terra em Canaã. Quando nós vamos para o Novo Testamento, não se trata de um reboot. O que a Bíblia descreve no Novo Testamento é uma recriação. É algo novo. Não é tentar salvar o velho. Não é testemunhar para o velho. Não é tentar... Noé era um homem justo e íntegro na sua geração. Um homem que testemunhava de Deus para uma geração corrupta. Uma nação que foi escolhida e formada para ser uma luz
às outras nações, do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de alimento, do ponto de vista de monoteísmo, porque os povos da terra adoravam a ídolos, montanha, pedra, árvore, rio. Aliás, as 10 pragas contra o Egito eram, na realidade, Deus castigando e tirando do trono elementos da cultura e do culto da religião egípcia. O Nilo, por exemplo, era adorado. E assim vai. Deus estava mostrando que aquilo que as pessoas, no caso os egípcios, davam valor, adoravam e consideravam como deuses, na realidade não eram, perto do verdadeiro Deus. Então sempre Deus fez isso. Ele sempre teve esse desejo de se revelar para a criação, para as pessoas que Ele criou. Eu sou o Deus verdadeiro, o tempo todo. Mas quando vem Jesus Cristo, depois de Ele ter falado por profetas, tudo que aconteceu, anjos, etc., tantas coisas aconteceram na história, o povo de Israel, o livramento, volta do cativeiro, chegou um momento em que Deus falou assim, eu vou. Só que não para tentar dar um testemunho baseado ou usando um elemento humano. Eu preciso fazer mais que isso. Deus falou assim, tem que ser um homem, mas tem que ser Deus. E aí então Deus se encarna. E Jesus começa, conforme Efésios, Paulo escreve na carta aos Efésios, uma nova criação, uma nova humanidade. Nós vivemos nesse período. Há uma nova humanidade sendo formada. Como é que é, Paulo? Pois é isso aí. Uma nova humanidade. Nós já estamos em 2018. Não se engane. Mas nesse ano, Deus continua a formar uma nova humanidade. Essa nova ordem mundial que se fala, essas tentativas várias e diversas, às vezes regionais, de alianças, às vezes comerciais, às vezes universais, às vezes mundiais. Aliás, você lê o Novo e Velho Testamento, você vê as alianças dos reis. Eles precisavam de aliança para se proteger contra os inimigos. Quem eram os inimigos? Outras pessoas. Não. A nova humanidade é uma humanidade baseada na paz, em primeiro lugar, com Deus. E, em segundo lugar, na paz entre povos, entre pessoas. Uma humanidade onde não tem ninguém mais nem ninguém menos. Aliás, o maior é aquele que é menor, e o menor é o maior. E é uma maneira é uma figura que Jesus usou para dizer, todo mundo é igual. Só tem um grande, só tem um bom, só tem um que realmente merece adoração, que é Deus. Jesus então vem fazer essa criação. E ele chama isso de igreja. E essa palavra é muito interessante porque ela perdeu o sentido. Literalmente, ela poderia, tecnicamente, a ideia de assembleia. É um grupo de pessoas que são chamadas, dentre outras, para uma reunião, para um evento, para um ajuntamento, para alguma causa, para algum propósito, para alguma discussão, para alguma resolução. Esse era o termo que era usado, inclusive, na época. Uma assembleia. Mas a ideia, então, que Jesus dá a isso é um povo que ele está tirando do mundo, quer dizer, reunindo dentro da humanidade, formando uma nova humanidade dentro da humanidade. Só que com uma diferença. Não é uma nação como Israel vivia, e ela era nação. O estrangeiro devia ser recebido com muito carinho e integrado toda vez que um estrangeiro viesse morar em Israel, mas era Israel e as nações. A diferença agora é que aquilo que Deus queria, o mandato do início, está valendo, e ele vai ser reativado. Nunca acabou, mas agora vai ser reativado de uma outra forma, através daqueles que Deus vai salvar. E ele começa, lógico, por Jerusalém, pelos judeus, porque Jesus veio ali. Jesus foi o cumprimento das promessas. Mas Jesus, quando Jesus vem, se você lê o livro de Hebreus, tudo aquilo foi cumprido, acabou.
Ele é tudo. Ele é o sábado, ele é o sacrifício, ele é o altar, ele é o sacerdote, ele é tudo. Jesus é tudo. Eu não preciso de mais nada. Não preciso de rito nenhum. O rito que a Bíblia ensina, e nós não podemos abrir nunca mão, é o rito de adorar a Deus. E a gente adora individualmente, adora coletivamente. Mas, então Deus retoma seu plano original, só que agora, Ele diz para aqueles que estavam lá em Jerusalém, e tinha gente do mundo inteiro na festa de Pentecostes, podia ter sido qualquer outra festa, essa festa era especial. E vinha gente do mundo inteiro. E quando o Evangelho é pregado pela primeira vez, o que acontece? Ele é entendido nas línguas de todos aqueles estrangeiros que estavam lá ouvindo. Em outras palavras, Deus estava sinalizando que o movimento agora, retomado, é o mesmo do começo. É para fora. É espalhar. É avançar. Não é entrar numa cidade murada. Não é fazer de uma comunidade cristã uma fortaleza. Não é a gente se proteger numa redoma. Pelo contrário, é sair. É marchar. Mas a nossa mentalidade não é humana. Nós somos como os israelitas. E quando eles estão ali, depois de Deus ter feito aquela coisa fantástica, eles saírem com tesouros do Egito, os vizinhos estavam dando coisas para eles, davam tudo. Ó, leva, o que você quer? Vem aqui, entra na minha casa, aqui está o baú, abre aí o que você quiser, você pode levar. Foram tudo, animais, tudo. Despojaram o Egito. Sem precisar a violência pegar. As pessoas da terra deram. Olha, vocês vão viajar, leva isso, leva aquilo, mas a gente quer vocês longe daqui. Depois de tudo isso, e acabou de acontecer, eles estão ali, e Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Deus coloca o povo numa situação geográfica que literalmente não tem saída. Não tem saída. Não tem mesmo. E quem é que vai fazer frente ao exército de Faraó? Treinado, homens de guerra, carros de batalha, soldados profissionais. Quem é que vai resistir? Um monte de gente andando já era uma região desértica. E aí é que a gente lê o que a gente acabou de ler no começo. Quando o povo de Israel viu aquilo tudo, eles ficaram apavorados. Ficavam apavorados. E eles foram falar com Moisés. É interessante como, e a gente vai voltar a isso, como a gente sempre procura um culpado, né? No final das contas, a gente sabe que tem uma força maior que está por trás, ou de uma forma permissiva, ou de uma forma diretiva. Se você quer usar essas duas palavras, eu acho que não faz muita diferença na prática. Se ele permite ou ele faz diretamente, qual é a diferença? Para mim, vai chegar do mesmo jeito. Enfim, a gente sempre procura um culpado. A gente não tem coragem de dizer, foi você. Foi você. No caso aqui, Moisés. Como assim? A gente avisou que ia acontecer isso. Imagina sair esse monte de gente com toda essa talha de lá, do Egito. Você acha que ia ser fácil assim, todo mundo cantando, feliz, e a gente fazer uma viagem e pronto, já chegamos. A gente avisou para você. E aí eles falaram até, não tinha túmulos suficientes, sepulcros no Egito. É melhor e essa frase, nós falamos para você, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. É melhor ser escravo no Egito que um cadáver no deserto. Era uma profecia, né? Não era? Claro que era. Porque todos os homens maiores de idade, capazes de ir à guerra, todos eles morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Não entraram em Canaã. Todos.
Morreram. Nem escravo, nem na terra. Vai ficar no deserto. Vocês falaram? Tá bom, vai ser. Mas Moisés simplesmente disse, não tenham medo. Permaneçam firmes. Vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amados, eu gostaria de propor que em 2018 a gente comece esse ano calmo. Essa é a palavra de Deus para nós. Fiquem calmos. Nós estamos vivendo um período aqui, nesse país e no mundo, a gente sempre fala isso, né? Sem precedentes. Nunca, jamais na história do nosso país. Eu imagino que alguém nos anos 40 falou a mesma coisa, nos anos 30 falou a mesma coisa, nos anos 20. Mas é a nossa época. E a gente pode dizer, porque nós não vivemos nada assim antes. O que é que nos amarra, o que é que nos paralisa? Quando a gente olha para esse evento aqui, para esse momento de pânico dos israelitas ali no deserto, com os exércitos de Faraó chegando, tem tanta coisa que a gente pode aprender ali. É um espelho para a gente. É um espelho. E eu acho que o principal problema que nos amarra e nos paralisa e nos impede de marchar, porque é interessante porque eles estavam clamando a Deus. O povo clamou a Deus. E Moisés com o povo. Chegou um momento que o Senhor falou para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E vai para frente. Levanta a vara. A mesma vara que, quando estendida, causou as pragas no Egito. Foi uma vara que serviu como julgamento, juízo de Deus para a resistência, o coração duro de Faraó. Agora essa mesma vara vai servir como um símbolo de salvação. Lembra que a Bíblia diz que considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus? Diga ao povo que marche. Incredulidade. Incredulidade. O mesmo Deus que já se provou não é capaz de resolver aquele problema. Eu não acredito nesse Deus, eu não creio nesse Deus. Esse problema é maior do que ele. Não tem para onde ir, o mar está aqui, a montanha ali, o deserto ali, estão os soldados, não tem para onde fugir. Acabou. Acabou. É tão humano isso. É tão humano a gente se sentir acuado e sem saída. É tão humano a gente ficar desesperado, é tão humano a gente pensar em todas as soluções que a gente tem e a gente vai cortando e fala com um, fala com o outro e chega uma hora que ele não consegue dormir. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado. E tem pessoas que conseguem falar, tem pessoas que não falam, está tudo para dentro. Nossa! Tão humano isso. Porque a gente não acredita, não crê num Deus que é capaz de fazer qualquer coisa, de nos salvar de qualquer situação. E essa é a principal coisa que nos amarra e nos paralisa, e pode nos amarrar e nos paralisar em 2018. Quando a gente enfrenta, os desafios estão aí diante de nós. E tem vários. Alguns de vocês enfrentam desafios familiares grandes, com filhos. Alguns de vocês estão enfrentando desafios profissionais. Aliás, essa quase é a história de todo paulistano, de toda pessoa que mora em São Paulo, né? E brasileiro, por assim dizer. Seja empresário, seja dono, seja empregado, seja chefe, seja diretor, executivo, ou simplesmente num cargo menor. A gente olha para amanhã, olha para o mês que vem, olha para esse ano, e aí vem. E é interessante como as estações de televisão, jornais, assim, você vê claramente a linha editorial, né? Tem dias que o jornal, assim, você sai, depois de ver o jornal, você sai assim, né? Pega uma pá e cata.
Aí tem dias que é só notícia boa, né? Está crescendo, tem isso. Aí mostra a fábrica, os carros em fila, e não sei o que lá, cresceu tanto. É interessante, né, essa modulação, né, da mídia. Não sei quem está pagando. Mas a gente fica para lá e para cá, para lá e para cá. Qualquer notícia, o que está acontecendo? O que eles falaram hoje? Pega lá, G1, plim! Opa, não é merchandising. Incredulidade. Outra coisa que nos amarra e nos paralisa é essa memória do passado. A experiência dos israelitas é uma experiência de escravo. O que eles sabiam fazer? Fazer tijolo. Até tijolo sem palha. Eles ficaram peritos em fazer tijolo sem palha. E mantiveram a produção, né? Conseguiram manter a produção, mesmo número de tijolos sem palha. Você vê como a gente no aperto, a gente sempre dá um jeito, né? Consegue fazer mais com menos. Isso é humano. Essa é a nossa história. Mas aquilo fica lá. A memória, a experiência, os fracassos, os sucessos do passado também é mal. Porque às vezes a gente fica só lá. Insegurança. Hoje, segurança custa caro. Caro. Se você quer ter um pouco mais de segurança, você vai gastar dinheiro. Crise sem saída. Quando você olha para o inimigo, seja ele a empresa, seja ele o teu chefe, seja o cara que está competindo, a moça que está competindo, a mulher com você para uma vaga, não importa. Mas assim, não é que a pessoa é inimiga na essência, mas a competitividade, a competição que nós vivemos no dia a dia é terrível. E às vezes a gente, dependendo da nosso momento emocional, ou de como a gente, vamos dizer assim, já trabalhou essas questões na nossa vida, tem muito a ver com a maneira como nós somos criados também, com a nossa vida pregressa, a gente se sente menos. E a gente se sente sem chance. Outro vai ter outra chance melhor. E paralisa. Futuro desconhecido. Para onde a gente vai? A maioria daquelas pessoas, aliás, nenhuma delas jamais tinha ido a Canaã. Onde que é isso? Quanto tempo vai levar? Será que a gente tem o suficiente para chegar lá de comida? Nós vamos para um deserto. Reclamação e murmuração. Outra coisa que paralisa demais. Começou aí, já naquela hora. Ah, é? E é interessante, a reclamação foi para Moisés, né? Mas logo em seguida, a gente enxerga isso no final do capítulo 15. Eles já passaram para o outro lado. Deus abriu o Mar Vermelho e eles chegam num lugar e estão com sede. A água é amarga para beber. E aí, o que acontece? Capítulo 15, versículo 24, o povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Deus fala para Moisés, pega um pedaço de madeira que está ali, joga lá, a água fica boa, o pessoal bebe. Naquela hora, Deus instituiu um decreto, uma norma. Está lá em 15, 20, no final do versículo 25. E é importante a gente ouvir, 26, perdão. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Promessa de saúde. Saúde total. Não precisa de plano de saúde. Deus é o plano de saúde. E Deus, uma coisa atrás da outra. Mais adiante,
Ele chega num lugar e aí ele se queixa. Se ao menos o Senhor nos tivesse matado no Egito, capítulo 16. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram esse deserto para nos matar de fome. Vocês, Moisés, Arão. E aí Deus faz chover comida do céu. De manhã o maná e à tarde as codornas. Que coisa. Reclamação em cima de reclamação. Aí, quando chega o maná, eles não entendem o que é aquilo, perguntam o que é. Aí Moisés explica, esse é o alimento, vocês têm que recolher. E aí é o seguinte, cada família tem que recolher só a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa por dia que mora na sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros recolheram menos. Contudo, quando eles mediram, cada um tinha o suficiente, nem mais nem menos. Aí Deus falou assim, não, toda vez que eu dou uma instrução a essa turma, então eu vou fazer a coisa acontecer. Pá, e ele fez isso. Porque Deus está tentando se revelar para o povo. Quem é Deus? Quem eu sou? O que eu falo é verdade, acontece, pode confiar. E é interessante, não sobrou alimento para os que recolhiam mais e nem faltou para os que recolhiam menos. Cada família tinha exatamente a quantidade necessária. Mas, como Moisés falou, não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos, guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. E Moisés ficou furioso com eles. O cara não aprende. Não aprende. Aí Moisés falou, Deus diz a Moisés, eles recolham 6 dias, na sexta-feira, nossa sexta-feira, no 6º dia, você fala para o pessoal colher em dobro. Do 7º é para descansar. Então, a comida do 6º dia não vai estragar. Não precisa sair para recolher. No 6º dia, colhe em dobro e você terá no 7º, não vai precisar trabalhar no 7º, é o dia do descanso. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher no 7º dia, mas não encontraram nada. Queridos, a falta de fé no Senhor, a murmuração, a reclamação, a Bíblia chama isso de pecado de feitiçaria. Quando nós não confiamos no nosso Deus, e nós cantamos agora há pouco graça, a graça de Deus, celebramos a salvação, estamos fazendo essa virada de mais um ciclo, né, da terra em volta do sol, um ano que a gente tem um número diferente, é um momento que a gente pensa em algumas coisas, a gente faz alguns planos, é um momento de revisão para muita gente, e pelo menos a gente deseja uns aos outros um ano bom, e algumas pessoas falam um ano melhor. Mas, para marchar na direção de onde Deus quer que a gente marche, a gente tem que entender para onde Deus está levando a gente. Quando Jesus começou essa nova criação, ele disse para os discípulos, através de Pedro, mas é estendido para todos nós, eu vou edificar a minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Nós estamos lutando contra a morte. E ele disse, vocês devem fazer discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. O movimento, para nós, é um movimento para fora. É um movimento de sal, de luz, de entrar na sociedade, de salgar, de iluminar. Não de se esconder, não de se proteger. É hora de pregar a verdade, viver a verdade, lutar pela verdade, qualquer que seja ela. Esse é o nosso momento. Mas nós podemos ficar paralisados pela incredulidade, por esse sentimento que somos poucos, pequenos, e o nosso testemunho corporativo é péssimo.
Mas nada deve nos deter nesse espírito de marchar, de seguir adiante, porque aquela ordem inicial em Cristo, ela se tornou ainda mais sublime. E hoje nós entendemos, porque nós vivemos essa realidade da salvação, da redenção, da graça que nos atingiu, nós sabemos que existe uma vida para ser vivida em Cristo. A gente sabe que existe esperança. A gente sabe que existe rumo. A gente sabe para onde a gente vai. Por isso que Paulo falou, eu esqueço das coisas que ficam para trás. Eu tenho um monte de pedigree, um monte de vantagens. Tudo eu considerei como esterco, essa é a palavra. Para alcançar, estar em Cristo, ser achado em Cristo, viver em Cristo, eu prossigo para o alvo. E quando a gente lê Apocalipse, a gente percebe só uma coisa, um livro fantástico, que o nosso rumo é o céu e o nosso destino é celestial. E esse é o destino para todos. Deus criou para todos. É para todos. É uma oferta para todos. Todos os povos, independente de religião, de cor, de pele, de classe social, de seita, de partido político, de ideologia, é para todos. O que nos liberta para avançar é a fé naquele que é todo-poderoso. É crer nas promessas do Senhor. É entender o propósito de Deus para a igreja. Para nós. Igreja não é clube. Igreja não é um forte Apache. E precisamos aprender com a história. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a esperança. Eu queria terminar lendo essa primeira parte de 1 Coríntios capítulo 10. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E olha só, essa rocha era Cristo. Cristo estava no deserto com o povo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto, como eles tinham profetizado sem saber. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como eles adoraram. Ou seja, colocar qualquer coisa na nossa vida no lugar de Deus. Alguma coisa que tenha mais valor para você do que Deus. Que ocupe mais as suas afeições do que Deus. Isso é ídolo. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Não devemos praticar imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia. Isso no deserto. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes, tudo no deserto, aquela geração. E não se queixem como alguns deles que se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Para nós. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram, que os israelitas enfrentaram, que os nossos bisavós, tataravós, avós, pais enfrentaram, são as mesmas tentações, porém,
Deus é fiel. E Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Tenham calma. Fiquem calmos. Deixem que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, habite na sua vida. Entrega a sua ansiedade. Qualquer que seja a fonte dela, e há fontes reais e concretas. Talvez você se sinta hoje encurralado de alguma forma, ou talvez até como brasileiro, ou como cidadão individual, ou na sua família. Eu não sei. Alguma situação, se ela não está aí, ela pode acontecer. E só o medo de que pode acontecer pode estar paralisando você. Para viver a verdade. Para declarar a verdade. Para proclamar a verdade que é Jesus Cristo. Só Ele poderá resolver o problema dessa ruptura que causou todo esse mal que ainda nos afeta hoje. 2018 pode ser um ano realmente bom. Muito bom. Na medida em que você e eu olharmos para o Todo-Poderoso e confiarmos que Ele é capaz de nos conduzir para aquele lugar que Ele tem preparado para mim e para você. Aqui a gente tem aflição. Aqui a gente passa por tentação. Aqui a gente tem inimigos. Os inimigos de Deus são os nossos inimigos. Mas somos mais que vencedores. Não daquela forma triunfalista, com uma musiquinha que toca, né, e uma florzinha que aparece. É de verdade. A nossa rocha é Cristo. Vamos orar? Faça a sua oração nessa hora. Eu não posso orar por você. Ou no seu lugar, quero dizer. Eu posso orar por você, mas não no seu lugar. Coloque diante do Senhor aquilo que está tirando o seu sono, a sua esperança, a sua alegria. Talvez você queira colocar diante do Senhor a vida de alguém. Alguém que está em turbulência, ansioso, ansiosa, sem esperança, perdido, sem rumo, tomando decisões erradas. Ore por essa pessoa agora. Ore por ela. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Entramos nesse ano agora olhando para os montes, na certeza de que a nossa ajuda, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele que nunca dorme, aquele que nunca está de folga, que nos ama e já provou isso. Aquele que deu Jesus Cristo para nos salvar. E aquele que disse: se alguém me ama, como cantamos há pouco, guardará os meus mandamentos. E eu também o amarei. E eu virei, eu e meu Filho Jesus Cristo, para Ele, e faremos nele e nela morada, no Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, um ano bom. Um ano em que a gente aprende um pouquinho mais a confiar no Senhor. Oramos por Jesus. Amém.